Olá, alunos do Colégio Sinodal Portão, turma 41 e turma 51. Aqui o professor Mauro Oliveira fala com vocês. Hoje, nossa segunda etapa do jogo do labirinto no Scratch. Na última etapa, na primeira, fizemos os dois cenários e compreendemos a estrutura de todo o jogo. No cenário 1, desenhamos o caminho do labirinto. Conforme o meu exemplo aqui, cada um deveria ter criado o seu caminho, aumentando o zoom, diminuindo o zoom, indo aqui no cenário e podendo trocar. E um cenário de conclusão, de parabenização. Você concluiu o jogo, você chegou ao final. Cada um criava os seus dois cenários. Hoje iremos colocar os objetos de captura ao longo do labirinto e colocar a programação neles. E na próxima etapa, a terceira, que será a última, na próxima semana, colocaremos toda a programação no gato, que é o objeto que vai andar pelo labirinto, capturando, se movendo para cima, para baixo, esquerda, direita, encostando nos atores, capturando, somando ponto e calculando o tempo que ele leva até chegar ao destino final do labirinto. Vamos lá então, gente? Então, primeiramente o ator, que é o gato, que vai caminhar sobre o nosso labirinto. Então eu vou clicar aqui no palco, vou escolher o cenário número 1 e vou mover ele. Vou mover o ator para a posição que eu quero, lá no início. Só que eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ter que diminuir o tamanho dele. Eu vou botar ele em 30% no meu exemplo. Cada um regula o tamanho para que ele passe pelo labirinto, certo? Para que ele caminhe sobre o labirinto. Vou diminuir ainda mais, vou botar 20. Tá? Ó, e eu faço o cálculo. Ele anda? Andou. Passou? É o que importa. Se ele não, porque depois nós vamos ter uma programação que vai dizer que ele não pode sair do caminho. Por isso que eu enfatizei a vocês na primeira aula do labirinto que o jogo, o cenário, tinha que ter duas cores, uma cor de fundo e uma cor de caminho, tá? Então criei o ator 1, posicionei ele, deixei num tamanho 20 para meu exemplo. Para vocês pode ser 30, pode ser 40, pode ser até menor, tá? Bom, agora eu vou criar um novo, vou pedir um novo, vou buscar um novo ator, vou selecionar mais um ator. Quais atores eu vou selecionar agora? Os meus 5 objetos de captura. Eu quero primeiramente um apple, uma maçãzinha. Ele adiciona mais um objeto e eu posiciono esse objeto no lugar, certo? Como a maçãzinha vai ficar parada, vou botar aqui 30, vamos ver que tamanho ela fica. Ó, ficou legal. Deixo ela paradinha ali. Mais um, clico aqui, seleciono um novo ator, certo? Eu quero frutas, vou pegar uma banana, tá? Sempre alimentos. Nós estamos trabalhando com alimentos. 30 também o tamanho. Posiciono num outro local. Por isso que eu já criei locais no meu labirinto pensando em deixar estrategicamente locais para captura de alimentos. Vou descendo. Aqui tem um bolo. Então, sempre mudo o tamanho, não vou deixar ele gigante. Para mim está funcionando os 30, só o gato que eu botei um pouquinho menor. Crio novo, já vamos para o quarto objeto de captura. O meu tema é lanches, então eu estou buscando lanches. Certo? Ó, aqui achei um outro lanche. Vamos lá. Certo? Alimentos. Bom, botei aqui mais um. E ainda vou adicionar mais um, porque são 5. Esse é o nosso desafio do jogo. Vocês encontrarem 5 objetos de captura. E aqui um donut. Certo? 30%. E posiciono ele onde eu quero. Eu vou colocar ele aqui. E vou fazer o seguinte. Vou posicionar ele bem no cantinho. Tá? Ficou fácil aqui. Certo? Essa é a nossa etapa de posicionamentos. Então, nós também precisamos, para o jogo funcionar, criar duas variáveis. Então, eu vou aqui no blocos, nos grupos dos blocos e vou em variáveis. E nas variáveis eu vou na opção criar uma variável.
Eu vou criar a variável com o nome pontos, dou um OK, e vou criar uma segunda variável, de novo, criar uma variável com o nome tempo. Ok. Essas variáveis depois a gente vai utilizá-las. Eu posso posicionar em lugares diferentes. Eu vou deixar assim, por exemplo. Vou deixar pontos aqui e vou deixar tempos do lado. Vocês podem escolher em que lugar vocês querem deixar sobre a área do cenário. Então agora nós vamos criar o ponto de chegada do labirinto. Lembrando que o gato é o ator que vai percorrer o labirinto, capturar os 5 objetos de premiação que vão somar 10 pontos a cada captura. Enquanto iniciou o jogo até o seu final, vai somando o tempo, segundo por segundo, até ele chegar no ponto final do labirinto. E eu vou criar um ator, vou selecionar um ator, melhor dizendo, do grupo Imaginários, e eu vou escolher essa chave, que vai ser o ponto de chegada dele. Tá? Então a chave eu posiciono na chegada, certo? Vou diminuir um pouquinho, vou botar aí 70%, ela não precisa ser tão grande, ok? E aí essa chave se posiciona, ela é o ponto de finalização do jogo. Então agora, alunos, criar a programação para os 5 objetos de captura. Faço uma vez para um dos objetos e copio para os demais a mesma programação. Então eu vou escolher o meu primeiro objeto que eu coloquei, que foi a maçã, Apple. Então vamos lá, a programação é a seguinte, o evento. Quando clicada a bandeirinha verde, eu quero que a sua aparência seja mostrar, certo? Então eu vou em aparência e eu vou na opção mostre, eu quero que essa maçã mostre. Que ela mostre naquele lugar que a gente já posicionou manualmente. Ela não vai ter movimento, ela vai ficar parada, ela mostra. E ela espera, ela vai ter um controle. Ela vai esperar, espere até que. Então, qual é a condição que ela espere? Até que, no grupo sensores, tocando em, certo? Tocando em o quê? E aí nós vamos ver. Tocando em ator 1. Quem é o ator 1? O gato. Então, quando a maçã ou qualquer um dos outros objetos tocar no ator 1, a gente vai querer, nas variáveis, que ocorra o seguinte, adicione 10 pontos, ó, a pontos, que é uma variável que a gente criou antes, adicione 10. Cada toque, 10 pontos. Vai capturando até somar 50 pontos. E depois que adicionou esses pontos que foi tocada, a sua aparência é de esconder, para que ele não esteja mais fazendo parte do jogo, já cumpriu sua tarefa. Esse é o código da maçã. Professor, o que eu faço? Agora eu copio, eu arrasto esse código e largo em cima da banana, ó, viram? Depois eu arrasto esse código, largo em cima do Quake. Então vamos olhando. Banana tem? Tem. O bolo não tem. Então eu pego, copio em cima do bolo, bem em cima. Dou uma verificada se está dando certo. Ó, deixa eu ver mais em cima. Não deu ainda. Então vou arrastando um por um até largar em cima. Vamos ver aqui. Aqui deu certo. Aqui está um pouquinho chato para pegar ele, mas nós vamos achar. Tá? Então eu vou copiando de um por um até largar em todos, certo? Então 5 objetos vão ter, ó, o bolo tem também, e por último a banana tem também agora. Então todos tendo, tá? Todos os 5 tendo o mesmo código, não há necessidade de fazer um por um.